Salve, salve, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Falando de Tática. Estou chegando aqui para trazer para vocês uma análise dessa derrota do Flamengo ontem contra o Lanús, 1-0. E nessa partida a tática explica bastante o que foi o jogo de ontem. A tática explica bastante por que é que o Flamengo perdeu, por que é que esteve mal, por que é que o Flamengo não conseguiu fazer uma boa partida. A gente sempre exalta aqui quando o Felipe acerta o plano de jogo. Dessa vez errou bastante. A gente vai falar sobre isso. Vocês estão vendo já o campinho aí? Já estou aqui na skin de análise. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha, comenta, hypa e vamos para o conteúdo. Eu vou trazer aqui para vocês as primeiras escalações, aqui com esse campinho tradicional, né? Então, os dois times no 4-2-3-1, né? A mesma plataforma aqui para os dois times. O Lanús com Losada, Guidara, Esquerdós, Canales, Marcite, Cardoso e Medina, os dois volantes, Marcelino Moreno, o jogador ali, o 10, né, por trás do Castilho, que é o 9, o Salve e o Carreira aberto nas pontas. O Felipe levou a campo, precisamos falar sobre essa escalação aqui. Rossi, Varela, Léo Ortiz, Pereira, Alexandro. Até então, essa linha defensiva aqui, ser a bola de segurança dele, na minha visão, não é o maior problema, tá? Vamos agora falar sobre algo que para mim é problema. Pulgar e Paquetá como dupla de volantes. O Paquetá que vinha jogando como um volante na hora de defender contra Sampaio Corrêa e contra Botafogo também. Ontem também foi volante na hora de atacar. E o Felipe fez algo inédito numa final. Eu acho que final não é hora de fazer nada inédito, não é hora de tentar nada diferente. Por quê? Porque o Paquetá estava como dupla do Pulgar, perdão, coisa que ele não tinha feito ainda, tá? Numa final, fora de casa, você fazer algo novo, trazer algo novo, faz sentido? Para mim não faz, tá? E estou bem confortável para falar sobre isso, porque falei sobre isso antes do jogo com os membros do canal. Aliás, virem membro do canal, para a gente poder trocar uma ideia lá no nosso grupo de WhatsApp. Me perguntaram sobre essa formação, eu falei, olha, o que me dá um pouco de preocupação é ele estar fazendo algo inédito, caso o Paquetá jogue como dupla do Pulgar. Foi o que aconteceu e acabou realmente se mostrando uma escolha muito equivocada. O Felipe tinha falado anteriormente sobre ser injusto com o Everton Araújo, foi perguntado, falou numa coletiva, olha, ele está muito bem, ele evoluiu demais, e eu me peguei sendo injusto, percebendo que eu tinha sido injusto com o Everton Araújo. Foi legal, ele admitiu o erro, bacana, beleza, mas ele foi e repetiu o erro. Gente, cometer erros é uma coisa, repeti-los é uma outra coisa, tá? Então, assim, ele tinha uma final na Argentina, fora de casa, e ele não poderia abrir mão do cara mais físico desse elenco, que é o Everton Araújo. Então ele tinha, sim, na minha opinião, que ter entrado com o Pulgar e Everton Araújo e ter deslocado o Paquetá para uma outra zona do campo. Ele também colocou o Carrascal aqui como esse falso 9, algo que não me lembro dele ter feito, confesso que eu não me lembro. Se ele fez ali em momentos muito curtos, em recortes curtíssimos ali de partidas, tá? O máximo que ele fez foi botar o Carrascal como segundo atacante, claro, né, por trás aqui do atacante. Então, de novo, ele fazendo algo inédito, ou praticamente inédito, num jogo decisivo. Não é hora de fazer algo inédito. Todo mundo fala tanto sobre variação, 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 fala tanto que ele precisa variar mais. Tá aí, variação demais, dá nisso. Querer mudar demais, dá nisso. Você tem um time desentrosado, que não é o melhor time possível, porque parece que está sempre tentando algo. Então, variação demais, na minha visão, é falta de convicção. A gente vai falar um pouquinho mais sobre falta de convicção quando a gente olhar aqui também até para o time com bola, tá? Bom, então ele tinha o Arrascaeta, o Carrascal, o Cebolinha e o Luiz Araújo, tá? Quarteto de frente dele. Vou colocar aqui agora para vocês os dois times em organização aqui defensiva e ofensiva. No caso, o Flamengo em organização ofensiva. E ele primeiro testou aqui um 3-2-5, em que ele tinha o Arrascaeta aqui mais para a esquerda, o Cebolinha, aquela formação que a gente está acostumado, né? Paquetá e Pulgar alinhados, muitas vezes o Paquetá até um pouquinho à frente, assim, né? Dava alguns passinhos para frente, mas dá para considerar que o Paquetá estava alinhado ao Pulgar, sim. O Luiz Araújo por dentro, aquela formação que a gente conhece, né? Varela aberto aqui, em termos de estrutura e de dinâmica de organização ofensiva, o Flamengo não mudou. Ontem, de fato, não mudou, tá? Então a gente tinha aqui o Flamengo se organizando para construir, para ter a bola aqui nesse contexto aqui. Vou botar a bola aqui com o Léo Pereira, tá? Então, aqui o Flamengo construindo e o Lanús no 4-4-2, né? O Marcelino Moreno vindo aqui se juntar ao Castilho. Você tem aqui os volantes se juntando também aos pontas, né? E aí, gente,
até aqui tudo bem. Até aqui tá tudo certo. Não vai mudar muito o que é a estrutura numa final, né? Faz sentido, tá sendo coerente. E o Paquetá com a bola aqui, tá escrito errado Paquetá aqui com acento, hein? Vamos corrigir aqui ao vivo para vocês. Fazendo esse papel aqui de jogar de costas aqui, ser um cara que vai achar passe. Inclusive, ele achou bastante esse espaço aqui por dentro. Também tá tudo certo. Com bola, não tinha muito problema, tá? O problema para mim com bola foi não entender muito bem esse jogo por dentro. O Flamengo não conseguiu acionar esse jogo aqui muito por dentro. Tá? A gente viu o Paquetá achar alguns passes aqui, tá? Especialmente quando o Paquetá veio trabalhar como único pivô. E aí eu preciso falar sobre variação demais, né? Sobre muita variação que me pareceu falta de convicção ontem. Então, ele começou no 3-2-5 aqui, mas ele já rapidamente mudou para o 3-1-6. Ele tirava aqui o Pulgar, e aí abria aqui o Alexandro, abria o Léo Pereira, trazia o Cebolinha para dentro, trazia o Arrasca um pouquinho mais para dentro aqui, para junto do Carrascal, perdão, e fazia aqui esse 3-1-6, tá? E aí, assim, o 3-1-6 é mais ofensivo, e aí o Paquetá aqui por dentro, né? Como único pivô, né? E que ele consegue exercer bem, tá? Aqui não era um problema, tá? Não era um problema em relação ao Paquetá. Agora, 3-1-6, legal, para você ser mais ofensivo, bacana. Agora, você está jogando fora de casa, né? E você fica mais exposto. Você tem 4 jogadores aqui, ó, Léo Pereira, Pulgar, Léo Ortiz e Paquetá, para cuidar da transição defensiva. Com o Alexandre mais avançado, o Léo Pereira fica mais exposto. O Léo Pereira tem que cobrir uma área maior. Mesma coisa em relação ao Pulgar, o Léo Ortiz. O Paquetá também. Então você está basicamente atacando com 6, né? E ainda tem o Paquetá aqui na base, e está defendendo com 4. Você obriga o Alexandre a correr para trás, ele com uma idade mais avançada. Então, tem ônus e bônus, né? Precisa ser tão ofensivo no primeiro jogo, fora de casa, numa final? Será que precisa? Acho que não. E aí o Felipe ficou variando do 3-2-5 para o 3-1-6, então você via ele mudar, aí voltava de novo aqui para o Léo Pereira como esse cara centralizado, o Alexandre aberto aqui e o Léo Ortiz fazendo a saída aqui. Aí ele trocou o Luiz Araújo aberto com o Varela por dentro. E assim, gente, trocar posicionamento é saudável, é salutar, tá tudo certo. Agora, o que eu vi ontem foi o Felipe perdido, foi o Felipe sem convicção, trocando o tempo inteiro a estrutura de saída de bola, trocando o posicionamento do Varela com o Luiz Araújo. No final do primeiro tempo, a gente chegou a ver, cara, uma linha de 5. O time estava sem bola, defendendo. Chegou a defender aqui na reta final do primeiro tempo, com o Luiz Araújo fechando a linha de 5 aqui com o Varela aqui, ó. Ficou assim o time, ó, tá? O time ficou assim, ó, tá? Com essa linha de 5 aqui, com Paquetá, Pulgar e Cebolinha, tá? Inclusive o Paquetá defendendo o centro da área aqui nesse momento. E o Cebolinha, que é um jogador que tem problemas de comportamentos defensivos, né? Tendo que defender uma área muito grande aqui nesse momento, numa linha de 3. Se o Cebolinha tá nessa linha aqui mais frente de 2, tudo bem, né? Você teve aqui na reta final, o Flamengo assim, ó, 5-3-2, tá? Então, assim, mudança demais para mim é falta de convicção. Desculpa, não é variação, não é querer surpreender o adversário. É sintoma de você estar perdido. Você não saber muito bem o que você está fazendo. E o Felipe, que normalmente é o técnico, que sabe o que faz, que chega muito pronto para o jogo, que está sempre com um plano de jogo muito bem estruturado, ontem não foi o caso. Peca ao não colocar o Alberto Araújo, peca ao mudar o tempo inteiro as estruturas, as dinâmicas, os posicionamentos, né? E aí tem um problema muito grande na minha visão, que é o Paquetá defendendo como volante. Vamos falar um pouquinho do time sem bola agora. Tá? Daqui a pouco eu volto, inclusive, com bola, porque tem um aspecto aqui com bola importante que a gente precisa falar. Até um aspecto que o Felipe falou na coletiva que a gente precisa tocar, que é um aspecto bem delicado e uma incoerência bem grande também do Felipe que a gente precisa falar aqui também, tá? Então ele tinha Pulgar e Paquetá aqui defendendo a frente da área. Eu tenho falado para vocês, tenho dito para vocês desde sempre, que tem muita gente na rede social pedindo o Paquetá como volante, e eu estou dizendo, olha, o Paquetá como volante, primeiro, ele jogou como volante, gente, num curto período da carreira dele, em 2018, no Flamengo, foi vaiado, inclusive, naquela época. Quem estava mais ligado ali, quem se lembra, quem tem a memória mais forte, vai lembrar. E jogou depois um trecho da Copa do Mundo como volante, porque ele vinha jogando como um ponta, como um cara aberto pela esquerda com o Tite. Como o Vini apareceu muito bem, estava jogando muito bem pelo Real Madrid, o Tite quis encaixar ali o Vini e o jeito que ele teve de encaixar o Vini foi recuar o Paquetá. E não deu certo. O Brasil tomou um baile da Croácia nas quartas de final. Perdeu o meio-campo completamente. O time estava exposto com o Paquetá como segundo volante. Então, dizer que o Paquetá já jogou, o Paquetá jogou Copa do Mundo como volante, daí que ele jogou Copa do Mundo como volante. Não jogou bem, o time ficou exposto.
Sim, desculpa, mas né, não é por aí. Então, defender a frente da área é uma responsabilidade muito grande. As pessoas têm olhado somente para o jogo com bola, esquece que existe o jogo sem bola. E aí você tem aqui um Paquetá que não está mais acostumado a defender a frente da área, que vinha de 8 anos de Europa jogando como ponta esquerda, meia pela esquerda, né? Um cara aberto, um meia aberto pela esquerda, ou um meia aberto pela direita, ou um meia mais avançado, ou falso 9, ou jogando no tripé. Ele não está acostumado a fechar aqui esse corredor central com essa responsabilidade toda aqui de defender a frente da área. E aí, se a dupla dele aqui de linha de 4 for o Cebolinha, fica pior, porque o Cebolinha havia mostrado recentemente um pouco mais de senso de urgência, a gente elogiou, né, o jogo do Botafogo, mas assim, a gente sabe que o normal do Cebolinha é demorar para recompor aqui. Então, essa demora do Cebolinha para recompor foi um problema muito grande, porque o Alexandre ficava aqui no mano a mano com o Sálvio. Toda hora que o Lanús fazia essa bola rodar aqui de um lado para o outro, tá? Que conseguia estruturar aqui a saída de bola e conseguia fazer essa bola rodar de um lado para o outro, né? Saída aqui 3-2-5 do Lanús, né? Quando o time conseguia rodar essa bola aqui, o Cebolinha nunca estava aqui para ajudar o Alexandro. E o próprio Paquetá, que não está acostumado, volto a dizer, a marcar como volante, a estar nesse posicionamento aqui, também não vinha fazer cobertura aqui. Então o que a gente viu foi o Alexandro completamente exposto. Num para um com o Sálvio aqui, completamente exposto. Então, não dá para você ter o Paquetá como volante e ainda ter o Cebolinha como ponta. E o Felipe deveria saber disso. O Felipe está treinando com esses caras, está vendo e deveria saber disso, tá? Quem tinha que estar aqui era o Everton Araújo. Volto a dizer, que pelo menos o Everton Araújo é um cara que está mais acostumado com esse tipo de posicionamento aqui. Pulgar balança para cá, você tem um Carrascal tentando fazer o balanço aqui, o Luiz Araújo fecha aqui, você deixa o lado oposto vulnerável, mas é menos pior do que você deixar um atacante aqui num para um com um ponta aqui que vinha para cima. Perdão, lateral aqui, seu lateral esquerdo ficar exposto desse jeito. Então, se ele tem o Everton aqui, o Everton fecha aqui, o Pulgar fecha aqui, o Zaroujo fecha aqui, você deixa o lado oposto vulnerável, tá menos pior do que você deixar seu lateral esquerdo aqui numa situação tão vulnerável quanto essa. Então, foi mais um problema muito grande. O time estava muito ofensivo para uma final fora de casa. Essa que é a grande verdade. Essa que é a grande verdade, tá? E, bom, o time não conseguiu entender muito bem esse jogo por dentro, tá? O Felipe levou os 3 meias para o campo, Paquetá, Arrascaeta e Carrascal, porque sabia que havia espaço por dentro. Eu apontei esse espaço por dentro aqui na questão da gestão dos intervalos nesse time do Lanús. Gerava espaço na frente da área, mas o time não conseguiu entender esses espaços. Até quando o Felipe abriu o Alexandre, a ideia era exatamente espaçar esses intervalos aqui. Quando o Alexandre abre aqui, a ideia é espaçar os intervalos. Ok, a ideia é boa. Só que os meias não estavam conseguindo também, tecnicamente, achar esse espaço, os domínios ruins, Cebolinha também com domínios muito ruins. Então, tecnicamente, essa turma também está muito abaixo, e a gente precisa entender por que essa turma está tão abaixo ainda tecnicamente. Quando era início de temporada, eu estava falando que era início de temporada, porque realmente, no início de temporada é normal. Mas agora a gente já está entrando num estágio da temporada que estar tão mal tecnicamente já passa a não fazer tanto sentido, já passa a ser uma questão que a gente precisa olhar e falar, peraí, o que está acontecendo? Tem que olhar para essa gestão dos treinamentos, tem que fazer mais treino técnico, talvez. Não estou aqui para ensinar o padre a rezar a missa, mas está faltando o refino técnico e é um elenco caro demais, qualificado e talentoso demais para estar quebrando a bola como está. Jogadores errando demais tecnicamente. Aí realmente isso também prejudica o plano de jogo, porque, volto a dizer, tem uma crítica grande ao plano de jogo, mas a ideia de jogar por dentro com 3 meias até fazia sentido. Nesse ponto fazia sentido. Tá? E aí, outra coisa que me chamou muita atenção, eu vou voltar aqui para a tela grande aqui para a gente poder falar aqui mais olho no olho. Algumas coisas que têm me incomodado em declarações do Felipe e ações também. Algumas decisões que ele toma, a forma como ele tem se relacionado até com o próprio Boto, com o jogo, com o modelo, com decisões. Vamos lá. Ele fala ontem de novo, já tinha falado depois do jogo da Supercopa. Ontem ele volta a falar sobre falta de profundidade e que o elenco não tem jogadores com essa característica. Ora, se ele precisa de jogadores com essa característica, ele tem que pedir para o diretor técnico. Aí quando ele é perguntado sobre questão de contratação, isso aqui, ele fala, não, mas quem monta o elenco é o Boto. Mas pera, ele falou, mas eu também, obviamente, que participo. Bom, estranho seria se ele não participasse, né? Felipe, estranho seria se você não participasse, né? Então, assim, tem que participar, porque é o seu time, é o time que você comanda. Não pode chegar para você um jogador que você acha que não faz sentido, que não se encaixa, que você não precisa, né?
Então é claro que você tem que participar. E se falta profundidade, você tem a obrigação, Felipe, tá? De chegar para o seu diretor técnico e falar: eu preciso de jogadores com profundidade. Ah, não, Felipe, mas veja bem, a gente joga contra linhas muito fechadas, muito recuadas, a gente precisa de mais espaço curto, de abridor de lata. Tá bom, beleza, trouxe o Lino, tem o Cebolinha lá, tem os caras que jogam por dentro, o Paquetá vem aqui agora também, para também ser um cara que consegue abrir lata, porque joga por dentro, tem o Arrasca, não sei o quê. Beleza, mas também precisa de facão, precisa de ataque à profundidade. Hoje, como o próprio Felipe já falou, não existe futebol sem ataque à profundidade. E de fato tem poucos jogadores de ataque à profundidade nesse time. Inclusive tinha um que foi trazido por você, Felipe. Você ligou para ele vir, né? Chamava Juninho. Veio, não foi aproveitado. Era um cara que atacava muita profundidade e foi embora. E aí você fala ontem, Felipe, sobre falta de profundidade e fala sobre ter poucos jogadores que atacam a profundidade, mas o cara que mais ataca a profundidade nesse elenco hoje, que é o BH, ficou no banco, não entrou. Por que o BH não entrou ontem como ponta? Por que o Lino entrou ontem e não o BH? Você, Felipe, já falou também, em outras ocasiões, sobre o seu elenco. Ah, não, na ponta esquerda a gente tem ali o Cebolinha, o Lino, o BH também. Você citou, Felipe, outro dia. O BH como opção para ponta esquerda. Por que o BH não entra na ponta esquerda? Entrou lá contra o PSG, deu bom. Ajudou. Deu profundidade pro time. O time conquista o pênalti por conta da profundidade que foi gerada. Então, realmente, o jogo de futebol de hoje em dia demanda profundidade. Né? E aí tem um outro ponto para a gente falar. Mesmo sem ter tantos jogadores de ataque à profundidade, o teu time, Felipe, já foi muito mais de atacar a profundidade porque você conseguiu gerar a dinâmica para isso. Tinha uma bola que era direto no BH, dos zagueiros pro BH, que acontecia direto. Tinha muito mais bola dos zagueiros, dos volantes pro Varela, pro Wesley, pro lateral direito. Tinha mais dinâmicas trabalhadas para gerar profundidade. Inclusive, você mesmo conseguiu gerar dinâmica para atacar a profundidade, dinâmica de atrair para libertar, com esse mesmo elenco aí, basicamente com esse mesmo elenco, no segundo semestre do ano passado. O gol do Arrascaeta atacando a profundidade contra o Palmeiras, o gol do Carrascal atacando a profundidade contra o Santos. Então, Felipe, você sabe a solução, você tem como dar a solução com esse elenco. Usar essa muleta de que, eu tenho um pouco jogador que tem que atacar a profundidade, fica muito fácil. É se eximir de responsabilidade. Não é assim que as coisas têm que ser resolvidas. Não é assim que se resolve. Coloca na conta do Boto que monta o elenco, diz que o elenco não tem ataque à profundidade e se exime de responsabilidade. Como é que é isso? Não, peraí. Não é assim. Não é assim. Tá? Então, teve 3 janelas, está na terceira janela agora, para poder trazer jogadores de ataque à profundidade. Quando trouxe, mandou embora. O cara que ataca a profundidade você não usa. Então, calma aí. Muita calma nessa hora. Pera lá. Tá? Outro ponto que a gente precisa falar. Eu não tiraria a Arrascaeta. Você me desculpa, mas eu não tiraria a Arrascaeta. Tira o próprio Paquetá, tira o Cebolinha. O Arrascaeta foi o cara que botou o Cebolinha na cara do gol ontem. O Arrascaeta bota o companheiro na cara a qualquer momento. E desculpa, o Arrascaeta não estava se arrastando ontem. Ou vocês não viram o Arrascaeta ontem fazendo um desarme lá perto da área do Flamengo, lá, atuando quase como um zagueiro ali, fazendo uma cobertura. Melhorou fisicamente, está bem fisicamente. Estava ontem num contexto em que as coisas não estavam funcionando coletivamente e isso impacta também no individual. Mas estava longe de ser um cara que estava tão mal assim. Né? Então, as mexidas foram ruins. Não colocar o Everton Araújo de início foi um problema. Não colocar o Everton Araújo no intervalo foi um problema. Não colocar o BH no intervalo ou em algum momento como ponta foi um problema. E ter colocado o Lino. Não colocar o De La Cruz antes foi um problema. Poderia ter trocado a dupla de volante no intervalo. De La Cruz era um jogo muito para ele. De bola longa que ele pode fazer, de inversão de jogada para balançar o bloco do Lanús, de proteção à frente da área, o cara que cobre muito espaço. Com Everton Araújo e De La Cruz você teria muito cobertura de espaço. Precisava cobrir espaço. Precisava desses jogadores para cobrir muita área. E você não usou, Felipe. Tá? Então, assim, eu arrisco dizer que foi a pior jornada do Felipe até hoje como treinador do Flamengo. Plano de jogo inicial muito ruim, mexidas muito ruins, né? Enfim, tem o Pedro aí, a parte pra gente falar, melhor a gente falar num outro vídeo, que esse vídeo tá ficando grande também já, mas, né, a gente tem que conversar sobre o Pedro, né? Achar que o Pedro é uma grande vítima, coitadinho, do esquema que não funciona pra ele, pipipi, não dá. Não dá. Pedro entrou ontem no segundo tempo porque provavelmente não tinha condições de jogar 90 minutos porque estava sentindo dor no domingo agora contra o Botafogo. Outro dia. Não quis entrar em campo porque estava com incômodo. Então esse cara não tinha condição de jogar 90 minutos. Claro que não. Né? Por isso que ele não entrou provavelmente.
E mesmo quando entra também, não acrescenta muito pouco. Conseguiu dar um pouquinho de profundidade, é um cara que se movimenta dentro da área bem, deu 2 cabeceios ali, né? O cara consegue pesar um pouquinho mais a área, mas no lance do gol mesmo, aquele carrinho ali em câmera lenta é muito do que é o Pedro como jogador. O Pedro hoje é um jogador que joga em câmera lenta, ou não é? E aí vamos falar do gol também rapidamente, que é importante, né? Eu falei muito aqui, depois do empate contra o Internacional, vocês que acompanham sempre aqui sabem disso, sobre uma desconexão do time com o jogo, né, com o jogo de uma forma geral. O time parecia desconectado, o time parece desconectado em alguns momentos. E ontem não foi diferente. O senhor Léo Pereira completamente desconectado do jogo. Né? Vou botar aqui o lance para vocês verem, para quem não viu ainda, vocês devem ter visto aí em rede social e tudo mais. O lateral esquerdo lá do Lanús, o Marcite, se preparando para cruzar, já ajeitando o corpo para cruzar, e ele está ali sinalizando, não sei para quem, fazendo algum tipo de orientação, gesticulando para algum companheiro, parecia algum tipo de orientação. Só que, cara, ele não tem que estar com o corpo virado de frente, olhando para outra zona do campo, falando com alguém, quando o lateral está pronto para jogar essa bola na área. E aí esse segundinho, esse milésimo de segundo ali que ele perde, porque ele não está conectado com o que está acontecendo na zona da bola, faz com que ele não chegue próximo ali do Castilho. Para mim, o maior problema desse gol não é o Ortiz, é o Pereira. Eu tenho percebido críticas até um pouco exageradas ao Ortiz, que está longe de ser o Ortiz que a gente viu no ano passado, que a gente viu desde que o Felipe chegou ao Flamengo. Mas, gente, olha para o Pereira. Esse lance de ontem é sintomático. É sintomático. Né? Esse milésimo segundo que ele perde ali, porque está desconectado do que está acontecendo na zona importante ali do jogo, onde está a bola, faz com que ele não chegue a ponto do Castilho, bastante perto do Castilho para poder pressionar. O Castilho tem liberdade para cabecear. Ah, mas o Ortiz também furou a bola, meu amigo. O cruzamento foi perfeito. Tá? Não sei se você percebeu, mas o cruzamento foi espetacular, fazendo curva, tirando do Ortiz forte com direção. O Ortiz tentou. Não dava. O cruzamento foi muito bom. Quem poderia tentar ajudar ali, tentar bloquear, era o Pereira, evitando o cabeceio do Castilho. E o Pereira está muito desconectado do jogo. Então é hora de juntar os cacos, sentar todo mundo para conversar, o elenco, lavar a roupa suja, reunião, senta, conversa, ajusta, trabalha e corrige. Já não dá mais para dizer que é início de temporada. Enquanto era realmente início de temporada, dava para a gente falar sobre aspecto físico, aspecto técnico. Não dá mais. Já chega um momento que não dá mais. Então, está na hora do seu presidente BAP assumir, né, ali o comando do barco. Ele não é o capitão, ele não gosta de se meter no futebol. Então, já que ele se mete tanto no futebol, está na hora de se meter agora também. Que agora que a coisa está ruim, ele tem que assumir as rédeas. Né? E até assumir os próprios erros também. Que ele também os comete, né? Não adianta falar que o Boto isso, que não sei o quê, que o Felipe aquilo. O Boto também erra também. Ninguém está isento de crítica e nem de errar. Mas o presidente tem que assumir agora. Aparecer no CT, conversar com o Boto, com o Felipe, com o elenco. Todo mundo tem que sentar para conversar e parar as arestas porque está na hora de resolver. Dito isso, o Flamengo tem condições de reverter esse resultado quinta-feira que vem no Maracanã? Tem todas as condições. Tem que jogar muito mais do que jogou ontem, mas tem todas as condições de chegar lá e reverter. E a torcida tem que apoiar, tem que fazer o seu papel, pode criticar, pode gritar lá que para jogar no Flamengo tem que ter disposição e tudo mais, mas é hora da torcida estar junto do time, apoiar nesse momento complicado, porque com o apoio da torcida, o time vai ter muito mais força também para reverter esse resultado, que é totalmente possível de se reverter, obviamente. Né? Totalmente possível de se reverter. Tá bom? Deixa o like no vídeo aí, compartilha, comenta, hypa, se inscreve no canal, vira membro do canal Falando de Tática. Até o próximo vídeo, abraço e eu fui. Saudações.